Espero que todos estejam bem. Começando aí mais um dia. E vamos tentar entender o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Quando você lê na imprensa, principalmente os economistas voltados para o mercado financeiro, traçam um cenário catastrófico para o Brasil, né? Principalmente por causa da questão fiscal, né? E então, nada melhor do que a gente pegar os dados da economia, porque não adianta falar sem a comprovação empírica. Então, vamos pegar os dados, vamos olhar os dados da economia brasileira, simples assim, né? Eu sei que o brasileiro é campeão em ser o entendido de tudo, né? A gente entende de futebol, a gente entende de medicina sem ser médico, a gente entende de economia sem ser economista, a gente entende de tudo e sem ser especialista na maioria dessas questões. Então, como eu não quero influenciar a mente de absolutamente ninguém, a aula será puramente descritiva, tá? E sem a minha opinião, né, porque eu não quero influenciar ninguém. O César falou que está sem áudio. Está sem áudio? Não, está com áudio. Então, beleza. Então, o áudio está ok. Provavelmente é um problema com você aí, tá? Então, vamos lá. Então, eu primeiro vou passar para vocês uma informação que todo mundo sabe, né? A Bolsa disparou no mês de janeiro, né? E está persistindo no mês de fevereiro e provavelmente vai continuar dessa forma. E aí vamos tentar entender por quê. Então, vamos pegar os dados da Bolsa no mês de janeiro, tá? Peguei janeiro fechado para ficar mais fácil para vocês, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, o saldo líquido positivo de investidores estrangeiros no mês de janeiro foi de 23,1 bilhões de reais. Tá? Ou seja, o estrangeiro entrando na Bolsa. Por isso que a Bolsa subiu demais. Quando você olha para os outros investidores, né, então, pegar investidores institucionais, são bancos, fundos de investimentos, né, o saldo de bancos e fundos de investimentos brasileiros foi negativo em 14,3 bilhões de reais. Ou seja, se eu olhar só para esses dois dados, eu vou ver que essa disparada tem muito mais a ver com a entrada de estrangeiro na Bolsa Brasileira do que com o brasileiro. Olhando só, investidor estrangeiro entrou com 23,1 bilhões, o saldo dos fundos de investimentos locais foi negativo em 14,3 bilhões, e os investidores individuais, pessoas físicas, negativo em 3,7 bilhões de reais. Ou seja, pessoa física saindo da Bolsa, pessoa física resgatando fundos de ações, fundos multimercados que tem na sua composição Bolsa, e quem está comprando? Estrangeiro, gringo. E a gente precisa entender por quê. Significa que os gringos têm uma visão sobre nós diferente da visão que nós temos sobre nós mesmos, sobre a economia brasileira. Tá? E olhando para a questão mundial. Tá? Então, esses dados são os dados, isso é um fato, isso não é uma suposição, tá? Eu não vou apresentar aqui para vocês nenhuma suposição, tá? Isso é um fato apenas. Tá? Então, o que fez a Bolsa disparar foi mais entrada de estrangeiros, e ela só não subiu mais porque você teve
muitas vendas de fundos locais e de investidor pessoa física. Quer dizer, o investidor pessoa física e os fundos locais e bancos locais largando a bolsa e o gringo comprando. É isso. Isso é um fato. Não adianta lutar contra fatos. Então, vamos tentar entender por quê. Tá? Então, eu vou... deixa eu ver aqui se... Tá. Eu vou fazer um compartilhamento aqui. Alguém levantou a mão? Não, né? Então, eu vou fazer um... Oi? Alguém levantou? Não, né? O Paulo, pode falar, Paulo. Levantei. Veja só, Sérgio, essa fuga nacional aí dos fundos, né, da Bolsa, não seria, por exemplo, para, como é que se diz, realizar esse ganho que teve ultimamente aí, para depois reentrar novamente, quando uma nova queda? Será que não foi isso? Não, porque se você tem uma entrada grande de gringo, você espera para vender depois. Por que você vai sair antes? Né? Então, a questão é a seguinte, a questão é uma questão apenas de fé, de acreditar em alguma coisa diferente na economia brasileira. Então, vamos tentar entender o que é isso. Tá? Eu vou compartilhar aqui, você já vai entender do que eu estou falando. Tá? E, de novo, eu não estou aqui para dar minha opinião. Eu até tenho uma opinião, se alguém quiser perguntar depois a minha opinião do que eu acho, eu até posso falar, mas não é... não é esse o meu objetivo. Vocês estão vendo aí? Então, eu peguei o ranking da dívida bruta, tá, em relação ao PIB do G20, as 20 maiores economias do mundo. Né? Então, você pega Japão, aproximadamente 230% do PIB, Itália, aproximadamente 137%, Estados Unidos, aproximadamente 125%, França, ali entre 113% e 119%, né? Canadá, 113%, Reino Unido, 101%, China, 102,3%, né? O Brasil, vocês podem ver aqui, existe uma divergência ali entre o Banco Central e os dados do FMI, mas os dados do Banco Central, fechamento 2025, 78,7%. A Índia, aproximadamente 81%. A Alemanha, uma situação melhor, 66%. E a Rússia, um dos menores índices do bloco, 24,8%. E aí, quando você olha para esses países aqui, né, você vê o seguinte, pega as 20 maiores economias do mundo, você pega a Rússia, está em guerra. Né? Além da Rússia estar em guerra, ela está sofrendo o quê? Ela está sofrendo um boicote econômico por causa da guerra. Certo? A Índia está num conflito com os Estados Unidos. O Trump resolveu, nessa semana, reduzir as tarifas de 25% para 18%, as tarifas sobre a Índia, mas ela está envolvida num conflito ali com os Estados Unidos, conflito tarifário. Né? Quando você pega a Europa, ela está num conflito tarifário e geopolítico com os Estados Unidos. E sem contar que quando você pega o euro está supervalorizado em relação ao dólar. Né? E a política do Trump de desvalorização da taxa de câmbio está tornando os produtos americanos mais competitivos, né, no mercado europeu. Então, isso já acendeu um alerta dos europeus, dito isso hoje, inclusive, pelo premier alemão. Tá? Então, quando você olha o G20, quem está numa situação melhor é o Brasil. O Brasil é uma democracia, né? E aqui eu não vou discutir teoria da conspiração, né? Tem pessoas que acham que o Brasil não é uma democracia, tá? Eu não vou discutir esse tipo de assunto. Né? Eu acho que a nossa democracia ela tem um monte de problemas, tá?
Nós temos uma série de problemas, mas a gente ainda é um país democrático, né? Se comparar com Rússia, né? Com Turquia ou com outros países. Então, a gente, do G20, a gente está numa melhor situação. Então, o gringo começa a olhar para o Brasil como menos problemático do que a gente olha para o nosso próprio umbigo. Tá? Então, vamos tentar desmistificar um pouco isso. Vamos pegar dados verdadeiros da economia brasileira. Então, os dados da economia brasileira, vou passar aqui para vocês. Dados Brasil aqui, ó. Vou abrir aqui, não sei se vocês estão vendo, eu peguei inflação, crescimento do PIB, o resultado das contas públicas, resultado primário. O que é o resultado primário das contas públicas? É o total de receita menos as despesas, descontado a conta de juros. Ou seja, a conta de juros não entra no resultado primário. A conta de juros, ela entra no resultado primário mais a conta de juros. Então, o resultado primário é tirando a conta de juros, que é o que se discute no Brasil, que o Brasil precisa gerar superávites primários, né, para que o juros real caia. Esse é o argumento que se usa, que você lê hoje direto. Então, vamos ver se isso é verdade. Né? Então, você pega em 2000, por exemplo, o resultado primário do Brasil, receita menos despesa, foi de 3,46% do PIB. Ou seja, foi positivo. O Brasil teve superávit primário em 2000, ainda na época do Fernando Henrique Cardoso. A inflação no ano de 2000 foi 5,97%, o PIB cresceu naquele ano 4,38%, um crescimento até robusto, mas com juros real de 10,7%, juros escorchante. E em 2001, olha a nossa volatilidade de crescimento do PIB. Né? Já em 2001, a gente teve um resultado primário também forte, uma inflação maior do que a do ano anterior, um crescimento do PIB muito menor e um juros real menor. Então, percebam, e aqui eu não vou falar todos os dados, né? Mas vocês podem perceber 2000, 2001, olhando para o resultado primário. Em 2003, o resultado primário foi 4,25%. Em 2004, foi 4,59%. E a taxa de juros real, olha o tamanho que foi a taxa de juros real em 2003. Se a gente for olhar para a taxa de juros real hoje, ela está mais ou menos ali 15 menos 4,5 de inflação. Então, a gente vai ter uma taxa de juros real hoje em torno de 10,5, que é uma taxa extremamente alta. Mas em 2003, a gente também tinha taxa de juros real extremamente alta, mesmo tendo superávit primário. Então, quando você olha para os dados da economia brasileira, não faz sentido dizer que os juros são altos na economia brasileira porque a gente não tem superávit primário. Não faz sentido. Não é isso que os números da economia brasileira mostram. Tá? Em 2004, a gente teve superávit de 4,59, e aí você pode perceber, o juros real caiu um pouco, tá? O crescimento do PIB foi bem robusto, mas em 2003 o crescimento do PIB foi 1,14, quer dizer, ou seja, aí você tem um crescimento de 5,76 em 2004, em 2005 você não consegue sustentar. Né? E olha aqui, 4,83, eu acho que foi o maior ano de superávit primário na história do Brasil. Né? E olha o tamanho da taxa de juros real. O juros real é a taxa nominal menos a inflação. Absurdamente elevado. Então, os números da economia brasileira não mostram isso, que existe uma associação entre juros real e superávit primário. Isso é uma falácia. Isso não é verdade. Tá? E você vai ouvir isso direto. É muito difícil discutir esse tipo de coisas com economistas do mercado financeiro, que eu acho que os caras não olham o número. Eu vou contar uma história para vocês que é verdadeira, né? Mas, enfim, eu não quero... não vou falar nomes, mas eu trabalhei num banco e, obviamente, eu
tinha muita amizade com o economista-chefe daquele banco, e um belo dia eu perguntei para ele, cara, qual o modelo que você usa para enviar para o Banco Central, para o relatório Focus, a tua perspectiva de inflação, taxa de câmbio, aquelas coisas que os bancos mandam para fazer o relatório Focus, né? Ele falou, cara, eu não tenho modelo nenhum, cara. Eu ligo para alguns amigos do mercado e faço uma média ali e envio. Essa era a conta do cara. Se todo mundo faz assim, eu não faço a menor ideia o que esse cara fazia. Tá? Então, aí você perceba que 2008 a gente já teve, 2009 a gente tem uma redução no superávit primário de forma significativa por conta da crise, né? Inclusive o PIB cai, né? 0,13 em 2009. Em 2010 o PIB dá aquela porrada, né? Ainda com superávit primário, já com uma taxa de juros real bem mais baixa, né? E a gente persiste até chegar em 2014, com a Dilma, quando a gente entra no processo de déficit primário, né? Uma taxa de juros real de 4,1, o PIB crescendo em 2014, 0,50, a inflação 6,41. No ano seguinte, o déficit primário aumenta, a inflação aumenta, tá? E aqui você tem aquela primeira queda violenta do PIB provocado pela Dilma, né? E a taxa de juros real, eu vou excluir da nossa análise, porque ela foi uma taxa manipulada, né? Todo mundo sabe disso. O Banco Central dominado pelo Trombini, então não vai entrar aqui na nossa avaliação. Em 2016 a gente volta a ter déficit novamente, né? Aí a taxa de juros real alta, né? O PIB decrescendo, e aí a gente vai para, aí passa o impeachment, tudo vai para 2017, a gente continua com déficit, né? Uma inflação mais controlada, um PIB ridículo, uma taxa de juros real elevada, né? A gente começa a melhorar aqui as contas públicas, né? Então você percebe que o déficit começa a cair, né? Em 2018, 2019, né? A inflação sobe um pouco, né? E você vê que o déficit melhorou aqui de 2018 a 2019, mas a inflação subiu, né? O PIB caiu e a taxa de juros real caiu para 1,5%. Né? Aí, 2020, a gente tem que descontar porque foi o ano da pandemia, né? Então não pode servir como análise, né, aqui os anos da pandemia, né? Então, vou pular aqui para 2022, né? A gente teve um superávit de 1,28%, uma inflação de quase 5,80%, né? Um crescimento de 3%, e uma taxa de juros real de 6,2%. Percebam que a taxa de juros real ela vem subindo, né? E esses dados aqui não tinha 2025 fechado ainda, mas a previsão de taxa de juros real era de 7,5%, e a gente sabe que ela está em 10,5%. Né? O crescimento está ali na casa dos 3%, não saiu ainda o crescimento de 2025, né? Mas a gente teve uma melhora, está tendo uma melhora nos gastos, no déficit, digamos assim, público. Né? A estimativa do atual governo, e a gente tem que olhar de forma pragmática, a gente parar de enxergar as coisas com ideologia em tudo. Né? Então, de forma pragmática, a perspectiva do governo para esse ano é ter um déficit zerado. Tá? O que não é o atual problema da economia brasileira. O atual problema da economia brasileira é exatamente a taxa de juros real extremamente elevada. Não adianta você gerar um superávit na conta primária, tá, okay? Se você tiver uma taxa de juros real extremamente elevada, porque a relação dívida-PIB vai continuar crescendo, tá? Por conta dessa taxa de juros extremamente elevada. Aí a gente pode se perguntar, mas porra, por que isso, né? Por que o Brasil tem uma taxa de juros real tão elevada? Né? Tem um programa, putz, eu esqueci o nome, acho que é Market Money, que é com Mansueto e Samuel Pessoa. Depois, se vocês quiserem procurar aí no YouTube, tá? E eles têm visões um pouco diferentes, mas é um programa bastante inteligente,
com visões diferentes, inclusive diferentes da minha, sobre os problemas brasileiros, né? Mas o Samuel Pessoa ele coloca uma ideia que, para mim, é bastante significativa, de que a gente tem problemas de demanda no Brasil, e por isso a taxa de juros é extremamente alta, né? Porque nós somos uma economia ainda extremamente fechada, né? Então, só para continuar aqui, tá? Eu peguei os dados e comparei com a OCDE, né? Com os dados da OCDE, isso. Eu peguei os dados da OCDE e os dados dos países emergentes, né? Então, isso aqui, deixa eu ver aqui se isso aqui... isso aqui é a projeção para 2024, 2025, tá? Do FMI. Então, o crescimento do Brasil, 3,1%, da Índia, 6,5%, da China, 4,8%, México, 1,8%, Turquia, 2,7%, África do Sul, 1,2%, e o OCDE, 1,7%. É claro que a gente sempre vai esperar um crescimento econômico menor da OCDE, que são países desenvolvidos. Os países desenvolvidos tendem a crescer menos do que os países emergentes, né? Então, aí aqui a gente tem inflação, né? A Turquia aparecendo aqui como recordista de inflação, a gente já sabe disso, né? Já há muito tempo, né? O juros real no Brasil, extremamente elevado, tá? E o resultado primário do Brasil, menos 2,1%, da Índia, menos 5%, da China, menos 7%, tá? Do México, menos 0,5%, da Turquia, menos 2,5%, da África do Sul, menos 1,5%, ou seja, todos com déficits fiscais, tá? E a média da OCDE, ou seja, dos países desenvolvidos, é de 3% de déficit público. Ou seja, nenhum gera superávit. Tá? Média histórica, agora eu vou pegar aqui de 2000 a 2024, vou pegar os emergentes e vou pegar os dados da OCDE também, né? Então, o Brasil cresceu em média de 2000 a 2024, 2,3%, com uma inflação média de 6,3%, que é uma inflação alta, um juros real médio de 6,5% e um resultado primário de positivo em 0,8%. Você pega a China, ela cresceu em média 8,2%, tá? Com uma inflação de 2,1%, ok? Com uma taxa de juros real de 2,5% e um déficit de 2,8%, ou seja, um déficit nos últimos 24 anos na China. Um déficit de 3,2% na Índia, né? Um superávit de 0,2% do México, a Turquia, muito parecido com o Brasil, 0,8%, né? E na OCDE, déficit de 1,5%, tá? Nos últimos 24 anos. Então, a gente tem que começar a olhar para esses dados e dizer, pô, peraí, alguém não está falando a verdade. O cara, ele é pragmático, ele não vai olhar para questões ideológicas, né? Ele vai olhar o seguinte, olha, se eu levar o meu dinheiro para o Brasil, eu vou ter algum problema de trazer meu dinheiro de volta? Não, porque o Brasil é credor internacional, né? Então, vamos olhar aqui a evolução da dívida brasileira, tá? Deixa eu ver onde é que eu botei isso. Vamos olhar as despesas públicas primeiro. Tá? Então, quando a gente olha as despesas públicas brasileiras, né, porque a gente fala que o Brasil gasta mais do que arrecada, a gente viu que isso não é verdade, né? Isso tem sido verdade nos últimos anos, né? Mas o Brasil, durante muito tempo, teve superávit primário e nem por isso a taxa de juros real caiu. Tá? Então, cara, isso é número. Eu estou inventando isso. Tá? Então, quando a gente pega as despesas do governo, você vê que em 2000, né,
a despesa com previdência era 5,8%. A despesa com pessoal, né, ou seja, com funcionalismo, era 4,8%. Com saúde e educação, aproximadamente 2,5%, e outras despesas, 2,4%. E a despesa com juros era a maior de todas, 6,7%. Tá? E aí, quando a gente olha para a despesa previdenciária, você vê que ela é crescente. Né? Ó, a estimativa para 2025, 8,5%. Em 2024, 8,2%. Né? Então, você vê que a gente sai de um percentual do PIB de despesa previdenciária de 5,8% em 2002 para atingir 2025 quase que, não vou dizer o dobro, mas talvez ali 60%, 70% maior de despesa previdenciária. Óbvio, a população está envelhecendo, né? E aí a gente vai cair numa outra questão, que boa parte da aposentadoria no Brasil ela está vinculada ao salário mínimo, né? E esse atual governo tem adotado políticas de aumento do salário mínimo, obviamente que a despesa com previdência vai aumentar. E se o governo continuar dando aumentos de salário mínimos acima da inflação, a despesa previdenciária ela vai continuar crescendo. Tá? Mas percebam o seguinte, ó, a despesa com pessoal, né, aqui está de 5 em 5 anos, tá, gente? Só para facilitar. A despesa com pessoal ela caiu de 4,8% para 3,3%. Ou seja, o Estado ele vem enxugando, independente do governo. Tá? Ele vem enxugando a máquina pública independente do governo. Mas as pessoas não querem aceitar isso, mas enfim. Os gastos com saúde e educação, eles aumentaram. Tá? E outras despesas, que aqui envolve custeio e investimento, né, também passaram de 2,4% para 3,1%. Percebam que o ano de 2020 a gente tem que excluir da nossa análise, porque é o ano do início da pandemia, quando a gente teve que aumentar as despesas de forma significativa, né, na época o Paulo Guedes, e com muita propriedade, precisava fazer realmente, né? E, enfim. Mas perceba que a dívida com juros, olha aqui, ó, ela é quase igual à despesa previdenciária. Né? E como a gente tem uma taxa de juros real extremamente alta, é muito provável que em 2026 a gente ultrapasse a despesa com juros, seja a maior de todas. Como a gente já chegou a ter, por exemplo, aqui, se você pegar 2015, aqui, ó, a maior despesa que a gente tinha era 8,4%. E aí, quando as pessoas dizem que o Brasil precisa cortar coisas no orçamento, o problema do orçamento brasileiro é porque a gente gasta mal o dinheiro que a gente arrecada. É essa a questão. O que a gente precisa fazer de revisão na questão orçamentária é exatamente o fato do Brasil gastar muito mal. Então, de tudo aquilo que a gente arrecada, menos as despesas, sobra um valor, eu acho que é menos de 200 bilhões por ano para investimentos. Né? O resto tudo é gasto com previdência, com saúde, educação, que, claro, tem sua importância. E aí, a questão aqui, que envolve muito mais política, né, do que econômica no sentido puramente da engenharia econômica, né, da matemática, é o seguinte, será que vale a pena eu cortar, e aí é um problema econômico, é um problema político, ou seja, eu vou cortar da saúde, da educação, vou cortar da previdência, né, os aumentos da previdência, para pagar o rentista? Ou seja, a cagada que o Brasil vinha fazendo, né, e continua fazendo, é ter uma taxa de juros real extremamente elevada. Não faz sentido. Não tem a menor lógica. Tá? Não tem a menor necessidade. Ok? Então, esses aqui são dados reais da economia brasileira.
tá? Então, é isso. Então, eu vou só rapidamente mostrar para vocês, quer dizer, não vou mostrar, mas deixa eu parar aqui a apresentação. Né? Falar para vocês como é que o mundo enxerga hoje, né? E essas são as discussões acadêmicas que os economistas hoje têm em relação à questão dos déficits, né? Dado que vários governos têm déficits, né? Então, vou fazer uma comparação aqui entre a teoria keynesiana e a teoria monetária moderna, na qual o grande defensor hoje no Brasil é o André Lara Rezende, né? Tem outros economistas também entrando por esse meio, mas lá fora já é amplamente difundida, né? E é bastante interessante, e ninguém precisa concordar, é só para vocês entenderem, tá? Entender os conceitos. Você tem todo o direito de discordar. Olha, não concordo com a teoria monetária moderna, nem com o keynesianismo. Ok? Não tem problema. Tá? Não é para isso que é a aula. A aula é apenas para mostrar para vocês. Então, eu falei para vocês, a aula é somente descritiva. Cadê? Então, então, vou começar aqui hoje as origens. Tá? No keynesianismo, que surgiu na década de 30, em resposta à Grande Depressão, desenvolveu a teoria geral, em 1936, Keynes via o governo como financeiramente restrita pela escassez de dinheiro. Ou seja, a premissa do modelo era uma premissa de que havia escassez de dinheiro, influenciado pelo padrão ouro da época. Então, eu vou explicar para vocês isso de uma forma, não sei se mais correta, mas talvez seja a forma mais simples de vocês entenderem a crise de 29, né, e como está o mundo hoje. Imagine uma economia, vocês estão vendo aí minha planilha de Excel, uma economia que ela tem 300 unidades monetárias e ela só tem 3 empresas, a empresa A, B e C. Tá? Mas a capacidade de produção da empresa A, B e C é de 110. Tá? Então, porque eu posso produzir 110, vou produzir 110. E essa era a visão que se tinha antes da crise de 29. Ou seja, eu vou produzir quanto eu puder. Por quê? A oferta nascia antes da demanda. Essa era a visão que se tinha antes da crise de 1929. Né? Só que o que acontecia? Você aumentava a quantidade produzida para a mesma quantidade de moeda, o que você tinha que fazer? Ou você reduzia drasticamente o preço para poder vender o 110, né? Todo mundo está aumentando a produção, né? Ou você estoca. Foi o que aconteceu com as empresas americanas. Elas começaram a estocar. Chegou num determinado momento que a economia quebrou da noite para o dia. Por quê? Porque não havia moeda suficiente para comprar todos os produtos ofertados. Então, quando veio a crise de 29, Keynes apresentou uma outra proposta, dizendo que quem nasce primeiro é a demanda e não a oferta. Então, essa é a primeira quebra de paradigma. Né? Então, e a teoria monetária moderna, ela faz? Ela diz o seguinte, bom, se o cara tem condições de produzir 110 áreas, será que essa economia aqui ela vai suportar sem aumentar o preço? Claro que ela vai. Por quê? Eu vou botar aqui 312 para ficar uma conta mais fácil. Né? Se cada uma captar esses 12 adicionais, cada uma vai produzir 104. Né? Como tem capacidade de produzir 110, isso não causa inflação. Ou seja, na teoria monetária moderna, eu só vou produzir inflação se eu produzir
mais do que quanto? Mais do que, se eu emitir moeda mais do que 30 adicionais. Porque se eu emitir 340, o que vai acontecer? Porra, eu só consigo produzir 110, o outro também só consigo produzir 110, o outro 110, o que vai acontecer? Porra, vai ter que aumentar o preço, porque tem mais moeda do que a capacidade que a economia tem de produzir. Então, a mudança de paradigma é exatamente essa mudança de restrição. Enquanto Keynes dizia que a restrição era a quantidade de moeda por causa da fixação pelo padrão ouro, tá? A teoria monetária moderna, ela nasceu em 1990, ela percebendo que a moeda é fiduciária, né? Então ela muda radicalmente os conceitos da macroeconomia, tá? De novo, não estou aqui para convencer absolutamente ninguém, apenas para explanar as diferenças. Você pode concordar ou não, não tem nenhuma diferença. Estou mostrando para vocês como é que os gringos começam a olhar a economia. Tá? Então, só seguindo aqui, né? Então começou a surgir na década de 90 a teoria monetária moderna, na qual ela tira essa diferença. Enquanto Keynes dizia que uma restrição pela escassez de dinheiro, a teoria monetária moderna ela diz que não há escassez de dinheiro, dado que o governo emite a sua própria moeda. Tá? Mas isso só serve quando o país tem reservas para poder fazer trocas internacionais, que não é o caso da Argentina. A Argentina, como ela não consegue, ela deu um calote na dívida lá em 2001, acho 2002, não me lembro, né? Ela perdeu o crédito internacional, então ela não tem dólares para poder comercializar, e como ela não tem dólares para comercializar, ela não tem domínio sobre a sua própria moeda. Né? Então a Argentina está num buraco sem fim. Não é o caso do Brasil, dado que o Brasil é credor internacional. Tá? Então, a teoria monetária moderna, o governo cria dinheiro para criar essa demanda, quer dizer, o governo gasta, né? A economia absorve aquilo ali, né? E os impostos devolvem parte desse dinheiro para o Estado. É óbvio que isso não serve para a economia brasileira, dado que os nossos gastos são uma merda. Isso só serviria para a economia brasileira se a gente consertasse um problema de como a gente gasta o nosso dinheiro, tá? O dinheiro dos impostos. É isso. Tá? Ou seja, depois eu dou a minha opinião sobre isso. Tá? A dívida pública, no caso do keynesianismo, ele via a dívida pública como um passivo que cria uma obrigação futura de reembolso e que deve ser sustentável em relação ao PIB. Keynes acreditava em orçamentos equilibrados no longo prazo. Tá? Já a teoria monetária moderna não considera a dívida pública como um fardo para gerações futuras, uma vez que a dívida, na verdade, é um registro de poupança do setor privado. Tá? É isso. A dívida do Estado, ela é uma dívida do setor privado. Ainda mais no caso brasileiro, que isso fica mais evidente, que 90% da dívida pública está na mão de brasileiros. Então, não é um fardo. Né? É o Brasil devendo a si mesmo. Né? Ou seja, a teoria monetária moderna, ao contrário do que eu já vi em alguns vídeos aí, ela não manda você emitir moeda igual a um louco. Não é nada disso. Tá? Então, só para vocês se situarem aí nessa questão. Né? No caso da inflação, o keynesianismo, o foco estava no dinheiro e a inflação era um risco importante quando o pleno emprego era atingido. E aí a gente vê naquele livro A Política Monetária do Século XXI, né, do Ben Bernanke, que foi presidente do Banco Central, acho que eu já mostrei esse livro para vocês, né, em outras aulas, né? E o quantitative easing veio derrubar isso, porque
os Estados Unidos ele fez uma emissão gigantesca de moeda para salvar a economia americana da crise de 2008, que, na verdade, ele deveria ter feito na crise de 29. Inclusive, tem uma história interessante no livro do Ben Bernanke, que ele conta, se não me falha a memória, acho que foi 2002 ou 2001, que ele foi fazer uma palestra e ele encontrou, e na palestra dele estava o Milton Friedman, e ele e o Milton Friedman conversaram exatamente sobre a crise de 29, e falou, pô, cara, se a gente tivesse emitido moeda suficiente na crise de 29, a crise teria sido debelada de forma muito mais rápida. Mas a gente não tinha, obviamente, aquela tecnologia naquela época, né? E o problema foi muito mais grave do que vocês possam imaginar, né? Então, tem a questão até da proibição das pessoas terem ouro em casa, né? Então, existia essa preocupação, o modelo de keynesiano ele sempre teve essa preocupação com a questão da inflação, né? Dada pela própria teoria quantitativa da moeda, né? E em contraponto à teoria quantitativa da moeda, quando você pega a teoria monetária moderna, ela também se preocupa com a inflação, mas vê controlada pela tributação, ou seja, ao invés de você ficar mexendo nos juros para impedir o processo inflacionário, por isso que eu digo que esse troço não funcionaria no Brasil, o que você faria? Você aumentaria impostos quando a economia estivesse superaquecida, né, para retirar dinheiro da economia, tá? E quando a economia tivesse mais com a inflação equilibrada, você voltaria a devolver dinheiro para a economia através de gasto, ou seja, o controle, ao invés de ser feito via taxa de juros, ele é feito via impostos, que, na verdade, é o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, embora alguns malucos enxerguem isso como uma coisa socialista, e não tem absolutamente nada a ver. É isso que o Trump está fazendo na economia americana. Ele está reduzindo a tributação, por isso que ele cobra do Fed a redução dos juros. Tá? Então, ou seja, o mundo começa a enxergar a economia pela teoria monetária moderna. E aí, por isso que quando o gringo olha para o Brasil, diz, opa, peraí, eu vou para lá, porque lá a situação não está tão feia como se pinta, não. Tá? Então, no caso da teoria monetária moderna, o gasto precede o imposto, né? O governo gasta primeiro, né, para depois arrecadar. Isso é assim em qualquer lugar do mundo, por isso que os países desenvolvidos têm sempre déficit primário. Tá? E isso está mostrado nos números, não sou eu que estou dizendo. Tá? Não existe a existência de insolvência, dado que o governo é responsável pela emissão de moeda. Então, ou seja, você só não pode emitir moeda caso a emissão cause inflação, né? Mas é óbvio que o Brasil tem outros problemas muito difíceis, né? A gente tem, nesse orçamento de 2026, subvenções fiscais aí que ultrapassam 600 bilhões de reais de subvenções fiscais, né? Ou seja, dinheiro que isso é culpa da Dilma, tá, gente? Só para deixar bem claro aqui para vocês. As subvenções fiscais lá dadas em 2014 pela Dilma, né? E para aqueles setores da economia que são os setores privilegiados, que fazem lobby, e sob o argumento de que são intensivos em uso de mão de obra, como é o caso da construção civil, né? E outros setores industriais, né? Argumentos que são intensivos em uso de mão de obra e por isso, recebem subvenções fiscais, né? O que cria um monte de problemas. Quer dizer, por que aquela empresa tem subvenção fiscal, a minha não tem? Ou seja, é uma grande sacanagem, né? Então, esses problemas precisam ser corrigidos,
A gente precisa parar de gastar mal, né? Então, a gente tem 600 bilhões de subvenções fiscais e 158 bilhões de Bolsa Família. Esse conceito de Bolsa Família, para tirar pessoas da extrema pobreza, ele não é um conceito comunista ou socialista, seja lá o que for, até porque esse conceito foi criado por Milton Friedman, que foi o maior liberal do século XX, né? O cara mais importante do liberalismo, né? Elogiadíssimo pela Margaret Thatcher, pelo Reagan, né? Só que ele chamava, digamos assim, esse Bolsa Família, ele chamava de imposto negativo. Só o nome era diferente. Mas ou seja, você cobrava impostos de quem tinha e te transferia um pouco de renda para acabar com a miséria absoluta. O problema do Brasil é que o Bolsa Família já tem aí 25 anos e a gente não evoluiu muita coisa no Brasil para se livrar, digamos assim, e fazer com que as pessoas não recebam mais auxílio, né? Então, tem muita coisa para ser resolvida no Brasil, mas a gente não pode olhar com olhos puramente ideológicos um problema que é um problema talvez muito mais político, de uma elite brasileira política extremamente ruim, né, e que, infelizmente, mantém um país riquíssimo como é o Brasil, né, com boa parte da população vivendo com menos do que um salário mínimo por mês. Tá? Então, gente, basicamente isso. Acho que, dado a situação do Brasil e a situação dos outros países, o Brasil vai continuar recebendo dinheiro de gringo, né? Goste disso ou não. Mas a gente tem ano eleitoral. Tem ano eleitoral. Então, até eu, assim, fiquei bastante surpreso com essa entrada de capitais, né? Para vocês terem uma ideia, o BlackRock, ele retirou dos Estados Unidos 2,1 trilhões de dólares e começa a espalhar o dinheiro pelo mundo. O dinheiro realmente tem saído do mercado americano, né? O dinheiro de gringo, né? E tem ido para emergentes. Aí, quando você olha os emergentes, você vê no Brasil aquele que tem menos problemas no momento. Tá? Então, vou abrir aí para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Queria só comentar, Sérgio, que eu acho que esse negócio, o pessoal fala muito de precificação de bolsa, porque a bolsa está barata, porque a bolsa está cara. Como é que você vê isso? Você acha que apenas essa entrada de capital muda alguma coisa? Ou efetivamente a nossa bolsa vai continuar sendo, vamos dizer assim, subprecificada, como o pessoal alega, né? Então, a questão é a seguinte, né? Economia é uma ciência meio problemática de se avaliar, porque ela não depende apenas da questão econômica, né? Ela tem... tanto que quando o meu pai se formou em economia, meu pai era militar, mas ele era formado em economia, quando ele se formou, o nome do curso não era economia, era ciências políticas e econômicas, né? Uhum. Por quê? Porque você tem um fator político que altera as expectativas econômicas, né, de forma muito imediata. Então, o Brasil, né, como a gente é visto como uma democracia, com todos os problemas que a nossa democracia tem, mas como é que o gringo enxerga? O gringo enxerga o Brasil como uma democracia, um país democrático, um país que está numa situação de dívida pública e de déficit fiscal melhor do que os outros, né?
não está em conflitos geopolíticos nem tarifários, né? Boa parte das tarifas o Trump tirou, né? E agora virou amiguinho lá do Lula, né? Então, enfim. E o gringo vai continuar vindo, não tem um motivo para o gringo não vir, né? Dado que, quando você pega os dados, como eu mostrei aqui, e compara com outros países, o Brasil realmente está privilegiado neste momento, né? Agora, podem aparecer, como a gente está em ano eleitoral, a gente vai ter muita disputa política, né? Hoje mesmo eu cheguei a postar no grupo de membros um acordo entre, não sei se é verdade, né, mas está na coluna de uma jornalista bastante importante, né, no Brasil, um acordo entre dentro do Congresso, né, entre os governistas e a oposição, para acabar com a CPI do INSS e não criar a CPI do Master, porque todos eles têm interesse em acabar com esse tipo de questão, né, para não contaminar o cenário eleitoral. Por quê? Porque a gente tem uma elite, né, que só pensa nisso, né? Então, é lamentável esse tipo de coisa. Isso é demais, né, cara? Pelo amor de Deus. É lamentável isso, né? Mas esse é o país que a gente tem, né? E esse tipo de coisa pode, em algum momento, contaminar? Pode. Tá? Mas não é o que o cenário está pintando agora, não. Tá? Uma outra questão que é bastante importante é que a gente também tem que ver como é que está lá fora, né? Eu estava lendo agora há pouco, não me lembro onde, tá, gente? Eu estava lendo agora há pouco que o Trump tem quase que absoluta certeza de que ele vai perder as eleições de meio de mandato, e não perder por pouco, perder por muito, e provavelmente caminhar para um impeachment dele. Ele já declarou isso publicamente na semana passada, não sei se vocês lembram, né? E só que o Trump, não acredito que ele vai largar o osso assim, né? Então, existe um risco de guerra civil, né, na sociedade americana. Existe. Por enquanto, ele é pequeno, tá? Mas existe. Então, você imagina um país que é uma potência nuclear entrar em guerra civil. Então, os Estados Unidos não está numa situação muito confortável, né? Então, essa desvalorização do dólar ao longo desse último um ano e meio, praticamente, né, ou desse último ano, né, desde que o Trump entrou, tem muito a ver, obviamente, com a saída de capitais dos Estados Unidos. E fora outros problemas, acho que vocês já devem ter lido sobre os problemas maciços de inteligência artificial, né, ou seja, um volume de investimentos gigantesco que, por enquanto, ele simplesmente não se paga. Até quando vai se aguentar isso, Pedro? Eu não tenho a menor ideia, entendeu? Mas a situação americana não é uma situação confortável. A situação europeia não é uma situação confortável, porque a Europa é um continente decadente já há muito tempo, né? Então, o Brasil se apresenta como uma oportunidade bastante positiva para o gringo. É por isso que o gringo está vindo. Então, a gente não pode ir contra o que o mercado acredita, né? Eu sempre falo para vocês o seguinte: o que eu acho, não importa o que eu acho, importa como o mercado acha. O que o mercado está vendo, e não o que eu estou vendo. Tá? Eu estou, por exemplo, todo mundo, vocês sabem disso, eu estou comprado em put, né, para março, né, put de BOVA 11, né, porque eu demorei um pouco a tentar entender esse movimento, demorei para entender esse movimento, porque
Eu sempre sou um cara pessimista com o Brasil, por natureza, mas a gente tem que ver o senso comparativo, né? A gente realmente está numa situação melhor, eu demorei a enxergar isso, mas eu acho que vai continuar subindo sim, Pedro. Né? Não vejo motivos para a Bolsa recuar. Né? O volume que está vindo é um volume muito grande. Tá? Ok? A gente reparou que, né, a gente está acompanhando qualquer gráfico que você pega de bolsa, é um absurdo. O negócio para de subir. Pô. É um absurdo, absurdo. Hoje a Bolsa deu um porradão, estava subindo 2,caralhada%. Eu falei para o Gil, eu fico brincando lá, dizendo, viramos Suíça. Por mais que eu não queira acreditar, né, não importa o que eu acho, né, eu tenho que olhar de forma prática. A gente está assistindo isso e a gente tem que entender que isso daí é como você está falando. Se você analisar o contexto, inclusive pelos continentes, como você acabou de falar, a gente tem um direcionamento de recursos para cá. Porra, é onde está pagando melhor, né? E onde claro. Tem mais segurança, né? Exato, Pedro. Onde tem mais segurança, está pagando melhor. Então, porra, está vindo para cá. Se algum, né, esperto aí no meio do caminho falar, não, peraí, puta, lá está pagando melhor. Pum, aí vira tudo o jogo do outro lado. Não, e a gente tem um volume de reservas cambiais muito alto. Exatamente. Ou seja, o gringo não vê risco nenhum de vir e... a gente tem lastro, né? A gente tem lastro, na verdade. Exatamente. Coisa que a gente não tem, por exemplo, coisa que outros países não têm, entendeu? A gente tem... Né, a Rússia tem um volume de reservas também alto, mas a Rússia está numa guerra e eles estão embaixo de um monte de restrições, né? Restrições, exatamente, de fluxo de capitais, então não dá para levar para a Rússia, entendeu? Então aí o dinheiro vem para cá, pô. Fazer o quê? Não adianta eu dizer, eu acho que a Bolsa está cara em 184 mil pontos. Não adianta eu achar isso, entendeu? Não adianta eu querer... porque senão você vai perder dinheiro. Tem nego falando aí, mas será que chega a 200? Será que chega a... Eu acho que vai passar tranquilo, cara. Porra, vai. Claro que vai. Também vai acho. Tranquilo. Vai passar tranquilo e... Não tem nenhum motivo para o gringo parar com esse fluxo. Nós estamos mais ou menos naquela situação, né, cara? De repente, a nossa prainha virou Nazaré, nós temos que aproveitar as ondas e... Exatamente. É isso aí. Então, valeu.